Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Toledo, eu sou sócia do escritório Dosso Toledo Advogados e hoje nós estamos com mais um episódio do Dosso Toledo Trajetórias e hoje eu trago para vocês uma pessoa muito especial, muito querida por mim, muito admirada por mim, por muitas pessoas que eu conheço, que é a Diana Zerbini. Nós nos conhecemos porque ela foi minha chefe na assessoria negócios do Unibanco, né, no final de 2000, né, no início dos anos 2000, e ela tem uma trajetória de vida muito interessante, é uma pessoa extremamente competente, carinhosa, uma líder realmente em todos os sentidos, e a gente vai trazer ela para bater um papo aqui com a gente. Muito bem-vinda, Diana. Obrigada por ter reservado esse tempinho para falar com a gente e contar da sua história. Imagina, eu que agradeço aí por essa introdução tão carinhosa, né? Fico super feliz aí de ver que tem gente que trabalhou comigo aí mais de 20 anos atrás, né, já, e que ainda se lembra de mim, assim, né, Com com um certo certeza, carinho. Então, não sou a única. E aí? isso é motivo, assim, de muita alegria, muito, né, me deixa muito feliz de saber que eu toquei a vida de algumas pessoas ali, né, como enquanto líder, enquanto gestora, tal, e de uma maneira positiva. Então, Ah, muito obrigada pelo convite, porque me honra muito, assim. que legal. E contando, né, você me pediu para contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu me formei em direito em 91, já faz um tempinho, né? E comecei trabalhando no Unibanco, na assessoria jurídica do Unibanco. Não era o meu plano quando eu comecei a fazer direito, né? Quando eu comecei a fazer direito, eu pensava em montar um escritório. Eu fiz estágio na assessoria jurídica do 11 de agosto, que era um negócio que trabalhava com população carente, e eu queria muito trabalhar com essas questões assim mais de direito privado, de família. Mas aí, no final da faculdade, eu tive uma proposta para trabalhar na assessoria jurídica do Unibanco. Achei que era um negócio que eu ia fazer por algum tempo, depois eu ia sair e montar meu escritório, e acabei ficando 10 anos no Unibanco, né? Então, foi um período muito rico, que eu cresci muito, aprendi muita coisa também. Acho que não, assim, aquelas coisas que aparecem na vida da gente, a gente, né, pega as oportunidades e de repente elas levam a gente por caminhos que a gente não esperava na vida. Então, tive ali mestres muito interessantes, pessoas que me ensinaram muita coisa também, tanto meus chefes quanto as pessoas que trabalharam comigo, né? Sempre aprendi muito com todos. Então, passei 10 anos na assessoria jurídica do Unibanco. Nesse período, tive a oportunidade de fazer um mestrado no exterior. Então, o banco patrocinou um mestrado em direito empresarial, que eu fiz nos Estados Unidos. Então, a experiência de morar fora, que eu não tinha tido ainda, também foi uma coisa que me abriu muito a cabeça para muitas coisas, assim, aprendi muito naquela época. Eh, Me casei, tive 2 filhos, né, e aí, depois que eu passei um tempo no banco, tive filhos, e eu comecei a achar que eu não queria continuar naquela vida de mercado financeiro, que assim, acho que tem muita coisa bacana, mas também é uma vida eh, muito de dedicação total, de você trabalhar todo dia até tarde, de você trabalhar de fim de semana. E também eu não queria mais morar em São Paulo. Eu acho que São Paulo é uma cidade que também, eu sei que tem muita gente que adora, eu sei que tem muitas oportunidades, tem fases na vida em que é legal você morar numa cidade grande, porque você tem mais oportunidade de estudo, de trabalho, mas é um lugar que também tem muitas coisas negativas. Aí, né, A eu até vou insegurança, o trânsito. Fala. te interrompendo, você não é de São Paulo, né, Diana? Conta pra Não, gente de onde você é. Como que foi que você eu, chegou até lá? eu meio que sou brasileira, né? Assim, tipo, eu Não, mas nasci no. na época, agora depois a gente, mas antes, antes da faculdade, de onde você nasceu, onde você foi criado?
Eu nasci no Rio de Janeiro, mas Hum. um pouco por acidente, meus pais moraram no Rio de Janeiro por 2 anos lá e eu nasci nesse período. Mas, assim, a minha família é de Minas, de uma cidade chamada Guaxupé, uma cidade pequena ali no sudoeste de Minas, na região, de cultivo de Feira. café na época, Hum. exatamente, né. A família da minha mãe é de imigrantes italianos, que é bem aquela história lá do Terra Nostra, né, assim, aqueles imigrantes que vieram lá no início do Dá século para a lavoura passado do café. para a lavoura do café, enfim. Então eu criei muito com essa cresci muito com essa cultura de Minas Gerais e de herança de família italiana. Uhum. Mas, assim, também passei a maior parte da minha infância em São Paulo, né, fiz faculdade por lá, trabalhava por lá, mas eu acho que eu tenho mais esse espírito de cidade pequena no coração, assim, eu acho que São Paulo, é um lugar, como eu disse, tem coisas bacanas, tem vantagens, tem oportunidades, mas quando eu pensei em criar meus filhos, assim, numa cidade, eu não São Paulo não era o que eu queria. E aí eu e meu marido, a gente fez, assim, uma análise meio que do Brasil, de onde que a gente conseguiria criar os nossos filhos, assim, com qualidade de vida, né, com boas escolas, com oportunidade de trabalhar, mas que também fosse uma cidade um pouco menor e também oferecesse mais qualidade de vida, assim, na infância, na adolescência, e pra gente também, né. E eu Uhum. queria que tivesse praia também, né, que eu acho que é um Já, requisito já, essencial. assim, o nível de qualidade de vida aumenta bastante quando a cidade tem praia, né? Pois é, eu acho, eu me lembro, assim, de você falando de Ribeirão, tal. Ribeirão é um lugar que a gente considerou, também eu acho que é um lugar muito bacana, mas aí a gente falou: "Poxa, mas não tem praia, né, Não, então só não, o calor tem. Temos, o temos. calor tem, mas não tem a praia". Então, e aí nós decidimos ir para Florianópolis, que é uma cidade que eu acho que oferece todas essas coisas, assim, né, mas ainda tem um porte de uma cidade menor. Na época que a gente veio para cá tinha 350.000 habitantes, hoje acho que está mais próximo de 500.000, mas ainda assim, se você comparar com o que é São Paulo, é uma cidade Sim, relativamente e pequena, a mas cidade é uma também capital. é uma capital, mas a distribuição também é bem mais desafogada, né, Diana? Tem muita Sim. natureza entre uma coisa e outra. E isso foi em que ano? Vamos situar o pessoal. Você se formou em Isso noventa e foi um a gente veio isso, para cá em janeiro de 2003. 2003, janeiro de 2003. Tá fazendo 20 anos agora. Isso, é mesmo. Acabou de fazer 20 anos, Fez, né. fez 20 anos, é. Isso. Então, foi quando aí eu decidi sair do Unibanco, né, e Uhum, tentei conseguir algum emprego por aqui e tal, mas não consegui. Então a gente veio meio que com a cara e a coragem, montei um escritóriozinho aqui, por um tempinho ainda prestei serviços para o Unibanco, assim, à distância, uhum, mas depois acabei conseguindo fixar um escritório aqui trabalhando para grupos empresariais aqui da região, né. uhum, Depois fiquei um tempo, então montei um escritório, consegui uma série de clientes por aqui, acho que foi um período bacana. E aí depois de um tempo eu acabei optando por também fechar o escritório, assim, eu não tinha muita vontade de crescer como escritório. No escritório, o que que aconteceu, né? Eu também tinha que viajar muito, também tinha que trabalhar altas horas, também tinha que viajar de fim de não semana, ter então sábado, domingo, feriado, nem dia santo, né? exatamente, algumas coisas que eu meio que tentei fugir, né, de São Paulo, assim, porque eu queria estar mais próximo da minha família, dos meus filhos, nesse período que eles estavam crescendo, estavam se desenvolvendo, eu acabei percebendo que eu tinha conseguido fugir de São Paulo, mas eu não tinha conseguido fugir da maneira de trabalho de São Paulo, né, e principalmente se eu quisesse crescer um escritório, ter Hum, vários advogados trabalhando comigo, atender um grande número de empresas, eu acabaria caindo sempre nessa rotina, armadilha, né, nessa nessa rotina, rotina. é. Então, eu acabei decidindo, eu tinha um grupo que eu trabalhava bastante, né, que estava me consumindo cada vez mais horas de trabalho, que era o Grupo Malve, que é um grupo aqui de Santa Catarina, tem sede em Jaraguá do Sul, e eu fiz um acordo com eles, assim, de trabalhar, praticamente exclusivamente para eles por algum tempo, só que eu passei a trabalhar
de home office. Eu fechei meu escritório e me Uhum. transformei, assim, numa advogada que presta serviços em home office, né, e trabalhei com o grupo por bastante tempo, então passei a trabalhar quase que exclusivamente na área de governança corporativa, na área de societários Uhum. e alguns projetos específicos que eles fizeram. Então era um grupo muito interessante, porque estavam, investindo em diversas áreas, então montamos uma empresa de energias renováveis, aí eu fui para o conselho dessa empresa, depois algumas empresas que foram adquiridas pelo grupo também eu passei a ser conselheira, então eu fui um pouco para essa área de governança corporativa, mais do que a área só jurídica propriamente dita, Uhum. né. E foi indo, fiquei assim bastante tempo, né, fiquei acho que mais de 10 anos prestando assessoria para o grupo, para os Uhum. controladores do grupo, para o family office deles. E agora a última fase aqui da minha carreira, né, em 2019, o grupo decidiu criar uma entidade sem fins lucrativos, né, que é o Instituto Malve, para concentrar as ações socioambientais do grupo, né, voltadas para fora da empresa, né, voltadas para a comunidade, voltadas para o meio ambiente. E eu sempre tive assim uma vontade de sair um pouco do mundo empresarial e para o terceiro setor, mas nunca tinha surgido nenhuma oportunidade nesse sentido. E aí agora, como surgiu essa oportunidade, eles decidiram criar, eles me chamaram para fazer a estruturação da parte de governança, né, do instituto. E aí eu perguntei, falei: "Bom, será que dá para eu participar do projeto também, né, não só fazer parte Da da estruturação jurídica. criação ali, da governança?" E para minha felicidade eles falaram: "Não, nossa, tá ótimo então, a gente queria uma pessoa de confiança para tocar o projeto, então, me convidaram para presidir o instituto", né. E a partir daí eu também, assim, já estou numa fase da vida, assim, que meus filhos já cresceram, já estão criados, já têm sua própria vida. Eu quero já estou aqui no meu plano de aposentadoria, né, de me desligar cada vez mais, e eu conversei com eles e reduzi agora, praticamente eu não trabalho mais na área, jurídica, né, do grupo. Eu fiquei só, assim, na parte de governança no comitê de ESG do conselho, porque eu também estava estudando fortemente essas questões relacionadas a ESG, na parte de governança, e estou presidindo o Instituto Malve, que agora é um trabalho que, me deixa muito feliz por ser alguma coisa que, o objetivo do trabalho, deixa de ser, empresarial e passa a ser social e passa a ser ambiental. Então, Ô, eu Diana, eu consigo você medir. começou a contando, né, falando que você fez estágio no 11, Eu atendendo a fiz estágio no 11. população, atendendo os dramas, né, familiares de pessoas. E aí, então, agora, depois, você fez todo esse círculo, trabalhou, né, com grandes... Depois eu queria que você contasse, assim, os assuntos com os quais você lidou desde o seu ingresso, né, nessa parte mais empresarial. Mas agora você voltou Consegui. ao início. Como é que foi essa jornada no Unibanco, né? Porque quando a gente fala assim, olha, eu sou advogada do Unibanco, da assessoria a negócios, mas as pessoas não sabem o que é, né? Então, assim, muitas vezes você pensa, é uma advogada do contencioso do banco ou de alguma coisa. Não era, você era uma advogada e depois diretora, uma das diretoras do jurídico do Unibanco, né, de todas as holdings da família, inclusive, e que lidava com assuntos de negócios mesmo. Não, vocês, inclusive, coordenavam o contencioso, que era também feito uma parte internamente, mas grande parte também terceirizada. Mas conta para a gente com o que você começou lidando, né, nessa época que você era diretora, e aí quando você foi ter seu escritório aí, e quando você prestou essa assessoria para o Grupo Malve, e agora você fechou o círculozinho e voltou a atender, não a atender, mas a agir em prol, né, da comunidade. Sim, sim. Não, é verdade. E realmente, assim, foi um círculo longo, né, dei uma voltinha longa para chegar de volta onde eu queria, mas cheguei lá. Enfim, então assim, falando um pouquinho, né, do Unibanco, que foi onde começou, né, porque é interessante, que eu falei um pouquinho no começo, essas oportunidades, às vezes elas aparecem e elas mudam completamente o rumo do que você pensava em fazer. Uhum, Então, no Unibanco, quando eu entrei, estava se criando, assim, o Unibanco era um banco,
ainda é um banco nacional, né, era um dos maiores bancos brasileiros, efetivamente, de uma família, brasileira, mas que estava se internacionalizando cada vez mais, né, desenvolvendo negócios fora do Brasil, tinha aberto um escritório de representação em Nova York, enfim, tinha, outras unidades fora do Brasil e queria desenvolver essa parte de negócios internacionais. E tinha relativamente poucas pessoas ali no jurídico que falavam inglês, e eu tinha um inglês bom na época, e isso me deu uma oportunidade de entrar, na assessoria e começar a cuidar de negócios até bastante complexos, acho que mais complexos do que se justificaria, assim, pela minha idade, pela minha experiência, mas porque eu tinha facilidade em lidar com inglês. Então foi uma época, por exemplo, que o Unibanco fez a sua primeira emissão de bonds, né, no mercado internacional. Então, eu fiz parte desse projeto. Depois, quando o Unibanco lançou units na Bolsa de Nova York, eu também fiz parte desse projeto, né. A gente começou a desenvolver linhas de captação, junto ao IFC, por exemplo, na época, que era uma coisa que não existia. Hoje essas coisas são muito comuns, mas eu estou falando lá de, 1993, 94, que foi quando eu comecei a trabalhar no banco, né. Então eu acho que, o fato de falar inglês me deu essa oportunidade de entrar e já começar a fazer parte realmente de mesa de negociação e de trabalhar, revisar contratos muito complexos, e acho que foi muito bacana, Prospectos, assim. tudo, Eu né? As hã? regras, os prospectos, eu lembro assim de vocês realmente estudando e conhecendo as regras para que a Sim, instituição se enquadrasse nessa possibilidade de emissão, de manutenção né, das negociações internacionais e tudo, né, de desbravar o é, mato, né? Eles falam, era tudo é. mato. Inclusive assim, foi por isso inclusive que o Unibanco, me patrocinou um mestrado no exterior, né, Uhum, porque, eu acho que a primeira pessoa que foi fazer esse mestrado, fazer um LLM, né, que é o mestrado em direito nos Estados Unidos, foi a Márcia Freitas, que era a minha chefe direta, foi sua chefe também em algum uhum. momento, e logo na sequência fui eu, justamente porque o Unibanco via essa necessidade da gente se qualificar um Qualificar. pouco, conhecer um pouco melhor, né, esse mercado internacional, entender um pouco mais, não só o direito brasileiro, mas como o direito de mercado de capitais internacional. E eu tive essa grande oportunidade de ser uma das Onde você pessoas fez? que eu fiz na New York University, né, em Nova York, né. E o mestrado, né, o LLM, ele tem um tema? Como é que ele é? Você Eu teve um fiz o trabalho? mestrado com o tema, porque você poderia fazer ele de maneira geral, ou eu Uhum, fiz o Corporate LLM, que é uhum, o mestrado em direito empresarial, né, direito certo. corporativo. Uhum, Então ele funciona assim, nos Estados Unidos o mestrado ele não é como no Brasil que você tem uma tese no final do mestrado. uhum, Ele é um curso, realmente, que você faz, você tem que ser graduado, ele é uma pós-graduação, mas lá os requisitos são um pouco diferentes. E no Corporate LLM, para que seja um Corporate LLM, você tem que fazer algumas matérias que são essenciais para você ter esse Corporate, né, no seu diploma, que é algumas matérias de tributação, de tributação empresarial, que é o Corporate Taxation, algumas matérias sobre mercado de capitais, algumas matérias sobre legislação societária em si e outras que são livres, né. Eu escolhi fazer direito bancário, porque para a gente era bem importante ali para o uhum, Unibanco, porque eu estava fazendo. Então, assim, também foi um curso que eu aprendi, assim, aprendi horrores, assim, né, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal, realmente, dessa experiência de você, morar fora, né, trabalhar conversar com pessoas diferentes. É muito bacana porque no LLM você tinha pessoas vindas do mundo inteiro para fazer o LLM. uhum, Então, as discussões que a gente tinha durante o curso eram muito ricas, assim, porque, eh, eu falava sobre coisas, comparava sempre com como era na legislação brasileira, e aí, de repente, tinha colegas ali da Suíça, da Inglaterra, do Japão, e todos traziam um pouquinho, assim, da sua experiência, da sua legislação, então você começa a ter outra visão e abrir também
outras possibilidades, assim, né, de como as coisas são vistas em outros lugares do mundo. Então, e às vezes, assim, é interessante, porque às vezes a gente vê o pessoal falando: "Não, porque aqui a carga tributária é absurda, menor que outros lugares do mundo". Nossa, não é, você vai falar com um suíço, você vai ver que a carga tributária lá é muito maior, né. É, Então, são coisas, assim, que você começa a ter uma perspectiva, melhor de como é que o mundo funciona e realmente sair um é, né? Ao pouquinho, invés né. de achar, né? Ou repetir É. simplesmente a informação, né? Exatamente, ou de conhecer a informação filtrada por uma série de coisas, né, que, Uhum. tudo que você ouve aqui dentro está filtrado, né, por quem está trazendo essa informação lá de fora. Então acho que foi uma oportunidade muito bacana, trabalhei por muitos anos, então assim, no banco, eu cuidei de várias áreas, né, ao longo de 10 anos a gente vai mudando um Muda pouquinho de bastante. áreas. É. Mas a minha área sempre foi uma área de assessoria, né, na parte de contratos e na parte societária. Então, eu cuidei de contratos de project finance, eu cuidei de contratos, eu cuidei da área de mercado, dava assessoria para a área de mercado de capitais, dava assessoria para a área de M&A, cuidei de uma série de operações de M&A do próprio banco. Então, o Sim. banco, na época que eu estava lá, por exemplo, adquiriu, Cartões de o fez crédito, alguma consolidação, assim, né, comprou o Credibanco, comprou, Fininvest, hipercaros, fizemos né? uma joint venture na época com a AIG na área de seguros, enfim, todas essas operações foram operações que eu conduzi ou participei, né, como advogada ali da área de assessoria jurídica do banco, e isso me deu uma bagagem muito grande, tanto na área societária, quanto na área de contratos, quanto na área financeira. E aí, quando eu vim para Florianópolis e montei o meu escritório, eu passei a utilizar esses conhecimentos que eu tinha justamente para oferecer uma assessoria mais, mais Sofisticada, especializada. É. especializada, né? Porque aqui em Santa Catarina você tem poucos escritórios, não vou dizer que não tem, tem sim, mas são poucos escritórios que têm essa vivência de mercado de capitais e mercado financeiro de São Paulo, né. Então, isso era um grande diferencial para as empresas daqui, que eu pudesse fazer isso. Então, quando eu vim para cá e montei o escritório, eu passei a oferecer esse tipo de serviço, né, de consultoria mais para negócios específicos. Então, empresas que queriam tomar financiamentos ou fazer um projeto e obter uma linha de project finance, ou pensar em mercado de capitais, enfim, eu tinha essa vivência e podia oferecer esse tipo de assessoria. Eu acho que um problema que eu tive é que aqui, assim, o porte das empresas, com que eu trabalhei aqui era um pouco menor do que o porte das empresas com quem eu trabalhava no banco. Então, não são empresas, assim, necessariamente que já estão na fase de abrir o capital, são empresas que estão, fazendo eventualmente operações de fusão e aquisição, tomando financiamentos, captando recursos de outras formas, né. Aí a gente teve um boom lá daquelas, debentures, 267, né, agora eu esqueci até o número, Acho que é. mas, aquelas debêntures que você não precisava necessariamente ser de capital aberto para Estava bem. captar, então fizemos muitas captações desse tipo. Como eu falei, né, trabalhei muito com fusões e aquisições, na época que eu estava já com o Grupo Malve, fizemos diversas aquisições de empresa, montamos negócios na área de energias renováveis. Então, assim, fiz muita coisa diferente, eu acho que foi muito bacana também a experiência, porque foi, uma experiência de trabalhar assim, sempre com esse foco, né, do direito, do mercado de capitais, de captação, de fusões e aquisições, mas com empresas diferentes, com negócios diferentes, com focos diferentes, com pessoas diferentes. Então, também foi um período muito rico, assim, né. Mas, assim, o meu sonho mesmo era trabalhar no terceiro setor. Olha, aqui chegou, né? Pois é, e aí chegou. De uma Então maneira agora muito legal, muito bacana, muito estruturada, né? Muito assim, que você mesma está ajudando a estruturar, né? Conta pra é gente como é que é um pouco, assim, ver dessa forma, né? Então, assim, é uma iniciativa privada atuando, isso. né? Nesse setor. Eu acho que é muito bacana, eu acho que é
é um caminho que a gente vê. Hoje mesmo teve uma empresa fazendo benchmarking com a gente aqui do Instituto, justamente pensando nisso. Acho que tem muitas empresas, como é o caso ali do Grupo Malve mesmo, assim, que tem uma tradição, né? São empresas que são de origem familiar e têm até uma tradição grande de filantropia, né? De fazer doações, de patrocinar eventos, de patrocinar cursos, de patrocinar, de ajudar pessoas físicas mesmo que vêm pedir ajuda, de fazer doações no Natal, doações no Dia das Crianças, enfim, que é o que a gente chama hoje de filantropia, né? Uhum. Mas estão entendendo que é importante que a gente olhe as coisas de maneira mais estruturada e então estão querendo migrar da filantropia pura, que é esse doar né, Amparar. responder a necessidades imediatas que alguém está te pedindo, para o que a gente chama de investimento social privado, que é o, o, o setor privado, né, as empresas principalmente, ou os grupos familiares, ou os family offices, olharem para problemas sociais e fazerem um investimento com uma finalidade social, investirem recursos para obter um resultado específico de transformação social. Uhum. Então, eu acho que a gente está tentando estruturar o Instituto Malve, ele ainda é relativamente novo, né? Tem 4 aninhos, vai fazer 5 anos agora no final desse ano, mas a gente estrutura ele em torno de programas para obter um determinado resultado social. Então, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Acelera, que o objetivo dele é fortalecer entidades do terceiro setor que atuam com a infância, eh, por meio de capacitação dos gestores dessas entidades. Então, a gente aproveita esse nosso conhecimento sobre gestão, sobre a importância da gestão para o desenvolvimento de uma empresa, e a gente traduz esses conceitos todos e traduz essas metodologias de gestão que vêm muito do setor privado, mas a gente traduz isso para o terceiro setor e capacita os gestores dessas entidades, porque o terceiro setor é algo assim extremamente importante. Infelizmente, o governo não consegue atender todas as necessidades sociais. Tem muitos lugares onde ele não chega, tem muitas comunidades em que ele não chega ou não chega com a profundidade que deveria, e você tem milhares de entidades no Brasil inteiro que estão lá tentando resolver aqueles problemas sociais específicos da sua comunidade. Só que muitas vezes essas entidades elas são criadas por pessoas assim que não têm uma formação em gestão, né? São pessoas, às vezes é um médico, às vezes é uma dona de casa, às vezes é um psicólogo, às vezes qualquer pessoa que está ali dentro daquela comunidade enxerga um problema, aí decide montar lá uma associação para tentar resolver aquele problema, faz um trabalho maravilhoso, mas às vezes não tem as ferramentas para montar, por exemplo, um belo pitch para tentar conseguir uma parceria com uma empresa, não consegue escrever um projeto para fazer captação de recursos por meio de incentivos fiscais. Até mesmo essa doação do imposto de renda, né, que a gente pode fazer, Exatamente, as pessoas exatamente. não têm organização para ir lá e se habilitar para receber. Então, tem a disponibilidade, não tem o encontro das duas pontas, né, Diana? E esses institutos e até mesmo as instituições financeiras que têm esse projeto, existem estudos, inclusive econômicos, né, de onde aplicar o dinheiro, qual retorno você vai ter, o que fazer para ter o retorno efetivo, né, eficaz social disso, né? E eu acho muito bonito que você ajude, porque você tem toda essa experiência e ainda tem essa visão social, né? Para ajudar que o esforço, às vezes, de uma vida, né? Porque essas pessoas dedicam a vida àquilo, né? Tenham Não, mais. quanto mais eu trabalho com essas entidades, assim, mais eu tenho admiração pelas pessoas que desenvolvem esses projetos, porque às vezes a gente parte
de uma situação em que a gente tem uma empresa por trás, a gente tem, né, a gente tem recursos para desenvolver os projetos, mas a gente está falando às vezes de muitas entidades assim que desenvolvem do nada, as pessoas começam, né, da sua própria casa, às Exato. vezes Ou da sua fazendo própria uma sopa para necessidade, né? distribuir. Exato. Ou do Exatamente. vizinho que você vê passando necessidade, ou a pessoa que tem um familiar doente com uma certa doença e tem que correr atrás daquilo, né? E daí surgem essas entidades, né? Mas e como que o Instituto auxilia? Ele tem alguns programas, né, um dos programas que ele tem é esse de capacitação, então a gente tem feito ele de forma recorrente, a gente já fez 3 edições nacionais, estamos abrindo a quarta agora. Então a gente abre um edital para que as entidades se inscrevam e a gente seleciona 10 entidades por ano para fazer essa capacitação. Então, que a gente gosta muito de trabalhar sempre com aporte de conhecimento, né, a capacitação para que as pessoas possam continuar fazendo a diferença. É um pouco aquela diferença da ação filantrópica que resolve uma emergência para o investimento social que gera transformação, né. Então, no Uhum. caso das entidades, a gente oferece o Acelera. A gente tem um outro programa que se chama Menos Resíduo Mais Renda. Então, no Menos Resíduo Mais Renda é um programa que a gente incentiva a reutilização de resíduos da indústria têxtil, mas aí a gente pega esses resíduos, né, são resíduos de corte, e a gente capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para que elas possam desenvolver produtos com esses tecidos e dar formação em empreendedorismo para que elas consigam transformar isso em renda. Então, isso aqui, por exemplo, é um produto feito com fio de malha, que é um resíduo de corte da indústria têxtil. Uhum. Ah, que legal. E aí, Aí a gente tem desculpa. imagina, não, e a pessoa vai se profissionalizando com esse treinamento e alternativas, né? Exatamente. Aí a gente tem um outro programa que se chama Nutrir, que esse é mais recente, mas ele está se tornando o foco do instituto, e a ideia é trabalhar justamente a questão, da desnutrição, mas principalmente da má nutrição infantil, porque a má nutrição infantil, eh, ela tem impactos muito relevantes na saúde na saúde, no desenvolvimento, tanto físico quanto mental da criança, e ela pode gerar, assim, de um lado ela pode gerar a desnutrição ou a anemia, se a nutrição é deficiente, e ela pode gerar também, do outro lado, sobrepeso e a obesidade, se ela não é adequada, né. Uhum. E as 2 coisas, incrivelmente no Brasil, as 2 coisas são problemas, não é só a desnutrição, né. Uhum. Eh, e a desnutrição, assim, ela pode acontecer por uma questão de falta de recursos para compra de alimentos, a gente está falando de insegurança alimentar. Isso a gente combate com Menos Resíduo Mais Renda. É um programa para ajudar mães a gerarem E a renda renda? para dar segurança alimentar para suas famílias. O Uhum. Nutrir, a gente tem trabalhado por meio da educação alimentar e nutricional. Então, a gente faz um trabalho com as crianças, com as famílias, e agora também a gente está trabalhando com creches, né? Esse é um projeto piloto desse ano, para trabalhar para fazer com que, as famílias, as creches, e as próprias crianças entendam o que que é um alimento saudável, tenham a possibilidade de experimentar esses alimentos saudáveis, entendam o que que não é um alimento tão saudável, o que que é uma refeição equilibrada, o que que seria O que é um necessário para uma o ultraprocessado, que é um né? ultraprocessado, Que é mais exatamente. barato, é gostoso, e aí, né? É isso aí. Então a gente tem trabalhado isso, mas de novo sempre com um viés educacional, né, a gente sempre pensa, não adianta eu doar uma cesta de frutas, legumes e verduras orgânicos e maravilhosos para uma família e não explicar para ela por que que aquilo é importante e como que ela pode ter acesso àquilo e como que ela pode substituir um ultraprocessado por aquilo, enfim. Então Mudando a os gente tem hábitos, a projetos mentalidade, diferentes. né? Vendo realmente a Exatamente. importância. Então em Isso, Maceió tem um projeto que a gente trabalha com as mães, tem oficinas de culinária, né, desse tipo de culinária, uma culinária básica, mas é com nutricionistas que têm palestras que vão explicando, né, como fazer uma alimentação para os seus filhos que é saudável, ajuda o desenvolvimento deles e ao mesmo tempo é acessível dentro de um contexto de uma pessoa né, está mal mais consegue comprar uma vulnerável, cesta né? básica. E Exatamente. também assim, né, Diana, tem as suas peculiaridades regionais, né?
Se você vai Sim, para sim, sim. Maceió, o cardápio é outro, né? Se você está aí mais no sul, o cardápio também é outro. Eu acho isso fundamental. Eu lembro, assim, de ver essa questão da alimentação e da falta de conhecimento com questão do aleitamento materno, né? Foi muito comum quando a indústria alimentícia, e principalmente de leite em pó, fórmulas, entrou nos países hoje do sul global e que as crianças começaram a morrer de diarreia, desnutrição, porque a água não era limpa e a concentração da fórmula a mãe acabava economizando, então não tinha a concentração correta, e houve esse desprezo pelo aleitamento materno, que daria muito mais conta, de muito mais qualidade, nutricional, afetiva, de anticorpos e tudo, né? Que isso ainda não foi revertido, isso ainda persiste, né, nas famílias com impacto na saúde, né, das pessoas. Não, sem dúvida. E a educação em relação ao aleitamento materno também é extremamente importante. E Porque aí, quando você sai do aleitamento, você entra na alimentação sólida, que aí vem os ultraprocessados e o equívoco se perpetua, né, muitas vezes. O acesso é menor, né, então... Não, sem dúvida. E você muitas vezes você tem que educar primeiro os pais, porque eles também não sabem o que é uma alimentação saudável, né? Muitas vezes eles cresceram, inclusive, né, uma das nutricionistas que participa do projeto e tal, ela estava vendo uma palestra dela muito bacana, assim, né? E ela estava colocando isso justamente, que algumas coisas que foram colocadas aí pela sociedade como luxo, né, ou como objeto de desejo. Então, assim, ter refrigerante é uma coisa, né? Só no fim de semana tem Iogurte, é. refrigerante, iogurte, bolachinha de chocolate, né? Aquelas coisas assim. E de repente essas coisas, né, não deveria ser assim. Usar o alimento ou como prêmio ou como punição, não vou te dar chocolate se você não fizer isso, ou, né, Uhum. essas coisas todas são comportamentos às vezes que a gente tem como mãe, né? Eu como mãe posso dizer que eu tive muitos deles. E hoje em dia, assim, estudando isso e ouvindo muito das nutricionistas que participam do projeto, tenho aprendido muito também. Pena que meus filhos já cresceram, mas enfim, Cresceram muito acho bem, que estão ótimos. é isso aí, é isso aí. Ai, que legal, Mas, Di. Mas e então aí, é isso, é isso. então você está com o Instituto, né? E você também, né, os seus filhos já são adultos, já saíram de casa, cada um tem sua profissão, cada um está se desenvolvendo, você tem acompanhado, e você também tem, né, ao longo disso tudo, eu acho que você foi conciliando também, né, voltando nessa questão de São Paulo, e da carreira em São Paulo, da oportunidade de ter trabalhado em instituição financeira e no mercado de São Paulo, com porte, que é muito bacana, é muito legal. Mas tem esse preço de você ter menos tempo, menos abertura para lazer, tudo é mais difícil, a cidade é mais violenta, a cidade é mais longe, tudo é mais caro, né? Eu me lembro assim que quando eu comecei a trabalhar no banco, uma das coisas que eu consegui pagar foi a academia, que era do lado do banco, que era caríssima, Caríssimo, eu me caríssima, lembro daquela academia. caríssima, mas dava para pagar e era perto, então era uma coisa assim, era tipo um plano de saúde. Porque você estacionava lá, porque se você não estaciona na academia, você muitas vezes não consegue fazer, né? E quando você foi para Florianópolis, você foi incorporando as coisas, né, no seu dia a dia, o esporte, várias modalidades outras, que não é uma academia, né? Conta pra gente aí, o meu amigo Eduardo Serafim, que foi o nosso primeiro dos trajetórias, ele não gosta que a gente fala que é hobby. Não é hobby, é parte da vida. Então, conta É, dessa parte da sua vida pra gente. acho que ele está certíssimo. Eu concordo que não é hobby, não, é parte da vida da gente. Então, já Urgente. fiz coisas assim muito interessantes assim, tipo, eu gosto muito de nadar, então teve uma época que eu estava fazendo travessias no mar.
né, que é um negócio super legal, assim, né, não no mar aberto, assim, mas você faz em baías, tem um pessoal que organiza isso, então Uhum. é muito legal, muito divertido, você conhece muita gente, vai para lugares lindos Vocês e veem que ela só acorda faz de coisa que requer madrugada. ousadia, né, gente? Ela não é uma pessoa sossegadinha, não é? Aí depois, aí eu descobri a bike, né, a bicicleta. Então, aí eu e meu marido, a gente também começou a pedalar, e a gente já fez várias viagens de bicicleta maravilhosas também. Assim, a gente começou a pedalar aqui em Florianópolis, aqui tem muitos grupos que pedalam e tal. Tinha um grupinho que pedalava todo sábado de manhã e a gente percorria a ilha inteira assim de bicicleta. Depois a gente começou a viajar também, às vezes com alguma, tem uma empresa muito bacana que organizava essas viagens de bicicleta. A gente também de vez em quando pega a bicicleta, bota no carro, vai para uma estradinha de terra e pedala um pedaço. Aí fizemos viagens internacionais pedalando também, a gente já pedalou na Irlanda. É muito legal, assim, é uma Que coisa legal. bem diferente, que você também conhece gente muito legal, né. A gente não é assim, tem o pessoal que pedala, assim, na velocidade, né, que é o pessoal da bicicleta speed, que aí tá olhando lá para o Tour de France, não é isso não, a gente faz, aquele o que a gente chama de cicloturismo, que é aquele pedal, né, bem devagarzinho, parando para tirar foto, vê uma cachoeira, você para e vai dar um mergulho, né, e tá tudo Vivendo mesmo a tranquilo. circunstância ali, a É experiência, isso né? aí. E é maravilhoso, porque aí você acaba, eu acho que tem uma perspectiva muito diferente você chegar num lugar de carro e você chegar num lugar de bicicleta, ou você passar por uma cidade de carro e passar de bicicleta. De carro você está lá fechadinho na sua caixinha, né, você vai de um ponto a outro. Com a bicicleta você vai do ladinho de tudo, você vai parando, você, conhece as Sim, o pessoas, percurso, o que você vai você pelos precisa, né? você vai pelos lugares, tipo, você não vai pelas grandes avenidas, você vai pelas ruazinhas laterais, você vai pelas estradinhas de terra, que é onde tem menos trânsito. Você chega e todo mundo quer conversar com você, porque é uma curiosidade, você está chegando ali de bicicleta, de onde você está vindo, para onde você vai, quanto você já pedalou. Então, eu Que acho que legal. é um esporte muito, muito legal, a gente já fez muita coisa bacana. Depois eu também participo de um um bloco de carnaval aqui Essa maravilhoso, eu que não chama Cores de sabia. Aidê. Essa eu não sabia. Pois é, não, eu Ah, toco surdo no Cores de Aidê, que é uma coisa maravilhosa também, assim, é um bloco de samba reggae, assim, um movimento até, principalmente de mulheres negras, mas que é inclusivo, que aceita outras pessoas também, então fiz parte. Esse ano eu não participei, eu estava com problema no ombro, mas também foi, assim, uma fase maravilhosa e, né, fiz por 2 anos aí, participei do carnaval. E curti muito. Eu nunca curti carnaval, mas assim, desse nessa jeito, né? modalidade é muito É, diferente, é muito bacana. é como você falou, é diferente você ver na televisão ou ir ali e você chegar de carro ou chegar de bicicleta. Você está chegando de bicicleta no carnaval, né? Eu tô chegando de bicicleta no carnaval, isso aí. E agora sim, a nossa última paixão é velejar. Então a gente também tem esse projeto aí, agora compramos um barco. Uhum, E a gente começou navegando ali aqui tem uma lagoa, né, a Lagoa da Conceição, a gente começou fazendo umas aulinhas, eu e meu marido, né, a gente começou fazendo umas aulinhas nos barquinhos pequenos, o dinghy, que é um veleirinho assim, né, de uma vela só, e aí é muito gostoso, é um negócio interessante, desafiador também, mas assim, é uma paz enorme, assim, você se movimentar só com a força do vento, você tá lá na uhum, lagoa, que ele não tem som, não tem nada, assim, só você, o vento, a vela. E a gente meio que se apaixonou por isso, e a gente foi, entendendo que existem outras possibilidades também de viajar, né, e o veleiro é uma delas. Então, você tem veleiros que dá para você dormir, cozinhar, passar um tempo dentro deles, ir uhum, viajando, né, e aí viajando nesse conceito, né, é como hoje em dia eu sei que tem muita gente indo para o motorhome, né, a gente chegou a pensar, quem uhum, sabe a gente aposenta e, né, compra um motorhome, vai viajar por aí, mas aí você tem várias questões de segurança, de custo, e o veleiro ele é
na minha opinião, é um motorhome melhorado, porque ele não tem o motor, né? Não Ele, tenho moto. você não precisa de motor, você Motorless? vai a vela. Ah, É um motorless. E você pode ir pelo litoral, você pode ir parando, e é um pouco como uma bicicleta. Você vai chegar em lugares que as pessoas normalmente não chegam, vilinha de pescador, lugar é, mais remoto, assim, e menos cidade grande, e quando você chega de veleiro também existe toda uma comunidade diferente. Eu acho que o mais legal de todas essas coisas que eu já fiz e que eu gosto muito de fazer é que em cada uma delas você descobre que existe uma comunidade de pessoas com interesses comuns, que uhum, são apaixonadas pelo que fazem, que gostam de conversar, de bater papo. Então, eu acho que, além dos esportes, além das atividades em si que a gente faz, uhum. que são sempre muito interessantes, conhecer pessoas novas e estar sempre se inserindo nessas comunidades acrescenta muita coisa na vida da gente. E fora que, Diana, assim, o que chama muita atenção, né? Vocês conhecem mais o próprio país, né? Sim, sim, Porque sem é dúvida. isso, é explorar tudo que ele oferece realmente. Então, teve a parte profissional, a parte da sofisticação dos negócios e tudo, mas também teve, mudar para uma cidade menor, uma cidade de praia, aí vou andar de bicicleta, vou nadar ali e tal. E aí você tem contato com as pessoas ali mais simples, diferentes de você, o pessoal que é do carnaval, né? Então tem essa vontade de pertencer, né? Assim, de efetivamente pertencer ao país, ao povo, à natureza, porque é isso, é uma outra realidade de vida, né? Uma pessoa que mora numa vila de pescador é totalmente outra do que o cara executivo do Unibanco, né? É isso E aí. assim, você ter essa Isso plasticidade de enxergar um igual nos dois lugares, né? É muito legal. mas e são pessoas maravilhosas com histórias incríveis para contar, assim, que se a gente não se a gente não diminui o ritmo, se a gente não vai um pouquinho de bicicleta, né? Se a gente não sai um pouquinho da nossa bolinha, do nosso carro com ar-condicionado, do nosso apartamento na cidade grande, a gente nunca vai conhecer essas coisas. E isso Então, acho começou que assim, ó, ela estava lá em São Paulo com as duas crianças pequenininhas. Acho que o Rafa tinha o quê? 4? E a Cissa 2. quando eu vim para cá, o Rafa tinha 5 e a Cissa tinha 3. Então, e aí mudou para uma casa com quintal, tinha cachorro, né? É isso Começou aí, assim. Olha onde a é gente foi isso. parar. E a minha passagem no veleiro já está reservada, viu, gente? Quem quiser, faça fila. Vão me pegar, parece que em São Vicente, em Santos, eu não sei ainda direito. É isso aí, tá reservadíssimo. Quando quiser, só avisar. Deixa a gente primeiro aprender direito, né? Não, não tenho pressa. A É gente está slow nessa fase. tour, A gente motorless. tá, sabe aquela fase assim, tipo assim, a gente já tirou a carteira de motorista, mas a gente ainda não dirige muito, a gente tá assim com o veleiro Tenha agora. paciência, recém-habilitados. Senhor. Exatamente, exatamente. Mas a gente Ai, chega lá, a gente ainda mas vai que subir a legal. costa do Brasil com esse veleiro. Que Mas é isso aí. maravilha. É isso aí. Que coisa legal, né? Quantos projetos aí para o futuro, coisas muito bonitas que você faz com todo esse carinho que você tem e sempre buscando isso, né? Você sempre é uma pessoa muito verdadeira, muito competente, séria em tudo que faz, sempre agiu com muita ética, aquele time todo, né, com o qual a gente trabalhou no Unibanco, eram todos muito corretos, muito competentes, dedicados, né? E você transparece isso em tudo que você faz. Muito Que obrigada bom. por ter aceito esse nosso convite, enriquecido nossa conversa. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa assim como você, que é maravilhosa. Obrigada, Imagina, Di. eu é que agradeço o convite aí, e enfim, você sabe que a recíproca é verdadeira também, né? Maior carinho por você ali, muita saudade de quando a gente trabalhava juntas. E tô te esperando aqui em Florianópolis para me visitar, para dar uma voltinha no meu veleiro. Eu quero dar uma voltinha. Um grande beijo, Diana. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Beijo.